Aleluia! Então, que bom, queridos, que você está conosco. Obrigado, pessoal. Você pode aplaudir esse grupo de música maravilhoso. Que tempo poderoso, né? E sabe, queridos, eu quero te dar as boas-vindas ao nosso culto de celebração dessa noite. Eu sei que Deus ele vai tratar conosco nesses dias de maneira extraordinária, de maneira poderosa. Eu quero saber quem está aqui nessa noite nos visitando pela primeira vez. Eu queria que você levantasse a sua mão. Nós queremos te conhecer e te presentear também. Amém? Então fica com a mão levantada até que alguém chegue em você e te dê um presente. Amém? Sejam bem-vindos, você que está nos visitando pela primeira vez. Que bênção poder desfrutarmos desse tempo de comunhão, da palavra. Eu sei que Deus vai acrescentar ao nosso coração nessa noite. Como eu falei no domingo passado, né? Hoje nós vamos começar um assunto. E eu sei que ao longo dos dias, de algumas oportunidades que eu vou subir para ministrar a palavra, nós vamos conversar muito sobre esse assunto. Não necessariamente tudo que nós ouvimos hoje, nós vamos ouvir nos demais dias. Mas isso é um ponto de partida para que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais e entender verdades preciosas da palavra. Se você estava conosco aqui no culto de domingo passado, nós começamos a falar sobre chamado, sobre entendermos o nosso chamado, cumprirmos um propósito de Deus para a nossa vida, amém? E aquilo que nós vamos aprender a partir de hoje é essencial para que nós possamos cumprir aquilo que Deus nos chamou para fazer, amém? E o tema da ministração nessa noite é o engano dos últimos dias, ou nos últimos dias. Diga, o engano nos últimos dias. Pode colocar o cartaz. Isso, então. O engano nos últimos dias. Eu quero que você fique bastante atento. E eu já quero começar esse assunto te dizendo algo. Eu já vou te dar aquilo que você precisa fazer para não ser enganado. Então, a gente vai começar a ministração hoje pelo fim. Amém? Geralmente nós expomos, né, todo o assunto e no final dizemos a você o que fazer. Mas eu já quero te dizer o que fazer antes de expor todo o assunto dessa noite, para que você não tenha dúvidas. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Evangelho de João, capítulo 16, vamos ler a partir do versículo 12. Amém? Nós vamos falar sobre engano, diga engano. Mas se há engano, existe verdade. Diga, existe o que é verdadeiro e existe o que é falso. Amém? Olha João capítulo 16, versículo 12. Vamos ver uma instrução que Jesus traz para aqueles discípulos. Ele diz assim: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Repita comigo, toda a verdade. Amém? E aí ele diz mais: porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos-lo há de anunciar. Amém? Então, Jesus nos diz, trazendo instrução para aqueles discípulos, que chegaria o dia em que o Espírito da verdade viria, ou seria enviado. E o Espírito da verdade os conduziria, ou os guiaria a toda a verdade. Diga, toda a verdade. Amém? Então, se há um Espírito da verdade, e ele está falando aqui do Espírito Santo, amém? Ele já veio, ele já está em nós, ele já habita em nós, desde o dia que nós entregamos nossa vida a Jesus. Ele nos ensina todas as coisas, ele nos capacita, ele nos guia, ele nos orienta, ele anuncia as coisas que hão de acontecer. Ele não está calado, ele não está quietinho no canto dele, esperando para ver se a gente descobre alguma coisa, não. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui para nos guiar a toda a verdade. Diga, toda a verdade. Amém? Então, se existe um Espírito que nos guia para a verdade, existe um Espírito que nos guia para o engano. Diga, para o engano. E é sobre isso que a gente vai conversar. Mas por que eu disse que queria começar pelo fim? Porque a Bíblia já diz como seremos guiados na verdade. Diga, pelo Espírito Santo. De novo. Mais uma vez.
Só mais uma vez para você não esquecer. Então diga, o Espírito de Deus, ele sempre vai me guiar para a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. Ela é a verdade. Jesus é a verdade. E a sua palavra e ele são um. Amém? Então, o Espírito sempre vai nos guiar para a verdade. Então, você vai ouvir muitas coisas aqui nessa noite. Nós vamos trazer uma base sobre esse espírito de engano que opera no mundo hoje. Amém? E a partir daí, hoje, não sei se vai dar tempo, mas a partir disso e nas minhas próximas ministrações, nós vamos entender como nós muitas vezes podemos estar caindo nesse engano. Tudo bem? Você está pronto? Misericórdia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu não sei se você é de um tempo, mas eu me lembro que durante muito tempo, muitas pessoas elas eram influenciadas pelo diabo de uma forma em que elas, muitas se endemoniavam e coisas assim, quando se expunham a um ambiente da verdade, né, da palavra. E eu estava vendo o pastor Humberto ministrar há alguns meses, e ele falando sobre isso, ele disse assim, e certa vez eu perguntei ao Senhor, porque a gente não vê mais tanto nas igrejas pessoas que não são cristãs, e quando chegam lá, né, quando estão atormentadas por demônios, elas se endemoniando no culto. E ela disse, eu perguntei ao Senhor, porque eu não via mais isso com tanta frequência. E ele disse que o Senhor respondeu para ele, a forma que o diabo hoje usa para tirar as pessoas da verdade é na mente, é enganando elas. Ele não precisa dominar o corpo delas, ele precisa dominar a sua mente. E sabe, quando eu pensei nisso, e eu meditando ontem pela manhã, nessa ministração de hoje à noite, eu me lembro, o Espírito Santo me mostrou algo. Ele disse, olha, o engano vai nos levar a tomar decisões erradas. E as decisões erradas naturalmente vão trazer consequências erradas. Então, a gente, é muito simples, irmãos. Como muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o que Deus diz, nós temos uma garantia do Espírito Santo. E muitas vezes nós olhamos para a nossa vida e nós não vemos aquilo que a palavra diz na nossa vida. Em muitas áreas da nossa vida. E esses dias eu comecei a pensar sobre isso e o Espírito Santo começou a dizer, é bem simples. Se você praticar a palavra, você vai ver o resultado da palavra. E por que muitas vezes nós não estamos praticando? Porque nós estamos sendo enganados. Diga, enganados. Abre sua Bíblia comigo, nós vamos ler muito a Bíblia hoje, amém? 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. Paulo está escrevendo para a igreja em Tessalônica acerca da volta de Jesus, do arrebatamento, nosso encontro com Ele. Ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses e falou como seria o arrebatamento. Lá em 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, do versículo 13 em diante, e no capítulo 5, Paulo vai falar sobre isso. Ele fala sobre o arrebatamento, ele fala sobre os últimos dias, sobre como aconteceria isso. E os Tessalonicenses escrevem uma carta de volta para Paulo, perguntando se eles já estavam passando pelo dia do Senhor, ou pela tribulação, né? Essa expressão dia do Senhor se refere à tribulação, um período de juízo sobre a terra. Porque eles estavam passando por uma perseguição muito grande. E aí na segunda carta, Paulo escreve novamente para Tessalônica, trazendo uma instrução, corrigindo acerca desse entendimento. E ele diz assim, olha, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, falando do arrebatamento, nós vos exortamos a que não vos demovais, ou seja, não se mova com facilidade na sua mente, nem se perturbem, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, supondo que o dia do Senhor tenha chegado, que a tribulação já esteja acontecendo. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto que? O dia do Senhor, a tribulação, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Essa palavra apostasia é uma palavra transliterada do grego, que significa divórcio ou separação. Amém? E ele está falando aqui de uma separação que vai acontecer da igreja
da terra e vai dar o start para que outras coisas aconteçam e a tribulação comece. Amém? Mas nós não vamos ministrar sobre escatologia hoje. É só para te situar aqui dentro desse contexto. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então ele diz que depois do arrebatamento, o anticristo é revelado. Aí diz assim: o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui vai acontecer na metade dos 7 anos de tribulação, quando o anticristo, que será uma pessoa levantada pelo diabo para exercer e fazer, né, algumas coisas aqui na terra, esse espírito anticristo, anti é contrário a Cristo, amém? Anti é contrário. E Cristo, então o anticristo é todo espírito, todo ensino, toda palavra, tudo aquilo que é contrário a Cristo. Amém? Então chegará um dia que toda essa influência contrária a Cristo será personificada em um líder mundial chamado pela Bíblia de anticristo, filho da perdição, homem da iniquidade, chifre pequeno e qualquer... Não me pergunte, depois eu posso até explicar porque chifre pequeno, amém? É por causa de uma visão que o profeta Daniel tem. Mas se referindo a esse homem. E aí ele diz, ele vai se assentar no trono como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer a vocês essas coisas? E agora sabeis o que detém o anticristo. Para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que detém o anticristo é a igreja. Quando ela for separada ou tirada, ele vai se revelar. Com efeito, o ministério... Olha, esse eu quero chamar a atenção para você. Ele diz assim, ó, com efeito, o ministério da iniquidade, ou seja, a influência espiritual, já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, que é a igreja. Então será revelado de fato o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Aleluia! Ora, o aparecimento do anticristo será segundo a eficácia de Satanás, com poder, sinais e prodígios da mentira. Então ele diz que quando o anticristo se revelar na terra, ele terá poder e ele fará sinais e prodígios, mas procedentes da mentira. Amém? Da influência do diabo. E ele diz assim no versículo 10: e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então ele diz que todos aqueles que não acolheram o amor da verdade para serem salvos, ou seja, aqueles que não acolheram Jesus, aqueles que não aceitam Jesus, eles estarão na tribulação e eles serão enganados, né? Todo engano de injustiça aos que perecem. Então o anticristo, ele vai se mover na terra, esse espírito contrário à verdade, que será personificado em um homem, ele vai operar na terra e ele vai trazer engano. Diga, engano. Nem tudo que é espiritual é de Deus. Amém? Amém? Eu não sei se onde foi que eu falei sobre isso, não sei se foi na live ou dando aula no Rema esses dias. Nem tudo que é espiritual é de Deus. Então a gente precisa ficar atento e provar os espíritos para saber se aquilo é de Deus ou não. Por quê? Porque o diabo, ele vai enganar, ele vai se utilizar do engano. Diga, e esse espírito de iniquidade já opera no mundo. Ele não só vai acontecer quando o anticristo se revelar. Ele diz, já está operando esse ministério da iniquidade. Mas chegará um dia em que ele será personificado em uma pessoa. Amém? Mas ele já está operando. Então a gente precisa entender, eu recebi uma palavra, é de Deus ou não é? E aí a gente precisa julgar pela palavra, se aquilo que você recebeu de alguém, ou que foi você mesmo que passou por uma experiência espiritual, se aquilo é de Deus ou não. Para quê? Para que não sejamos enganados. A Bíblia diz que enquanto somos meninos espirituais, nós somos levados de um lado para outro, por todo o vento de doutrina. Pela astúcia dos homens que induzem ao erro. Então, muitas pessoas, elas são enganadas porque elas são induzidas pela astúcia de pessoas que querem levá-las para um caminho errado. Mas a maturidade espiritual vai nos permitir discernir
as coisas espirituais. A Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem a tudo. Amém? Mas perceba que essa influência já está operando aqui na terra. Eu vou pedir para os meninos colocarem aqui, e você vai acompanhando comigo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Paulo diz assim: ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, e essa palavra aqui é a palavra grega escatos, de onde vem a palavra escatologia, que significa a última parada ou o porto final de um navio. Então nós estamos vivendo desde Atos capítulo 2, porque o que dá início aos últimos dias ou aos últimos tempos é o derramar do Espírito, conforme Joel falou em Joel 2:28. Pedro cita isso, dizendo: olha, o que vocês estão vendo é o que Joel falou, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado. Então, nós já estamos vivendo os últimos dias. A última parada do tempo, a parada final do tempo, do ser humano na humanidade, é esse período em que nós estamos vivendo hoje, desde Atos capítulo 2 até agora. E aí Paulo, falando disso, ele diz: olha, o Espírito afirma expressamente. E esse Espírito, é porque aqui está tudo maiúsculo, né? Mas esse Espírito aqui é o Espírito Santo, porque está com E maiúsculo, né? Na tradução. Que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou seja, se separarão da fé. Amém? Quem apostata, apostata de algo. Eu sei que quando a gente ouve a palavra apostasia, a gente pensa que é só apostatar da fé. Amém? Mas quem se separa de algo ou de alguém. Amém? Essa também é a palavra apostasia no grego, significa divórcio. Então, quando ia se falar de divórcio, chegar hoje na Grécia, para dizer que alguém se divorciou, é essa palavra que será usada, apostatar. Amém? Então, aqui ele diz que nos últimos dias, muitas pessoas apostatariam, se separariam da fé. Agora, por que isso aconteceria? Olha a parte B do versículo. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então ele diz que na igreja, porque ele está escrevendo para um pastor de uma igreja, ele diz que nos últimos dias da igreja, muitas pessoas se separariam da fé, do evangelho, porque dariam ouvidos, obedeceriam a espíritos enganadores. Diga, engano. E aí ele diz, e a ensino de demônios. Diga, ensino de demônios. Isso é forte, né? Pensar que um crente pode estar sendo influenciado por espíritos enganadores e por demônios. Eu sei que isso não é algo que a gente gosta de ouvir, talvez, no culto de domingo à noite. A gente talvez queria correr aqui, como fizemos no final do culto de domingo passado, né? Mas sabe que nós precisamos entender e compreender o tempo em que nós estamos vivendo. E como nós podemos estar alertas para não estarmos sendo enganados. Quando esse entendimento chegar, irmãos, para nós, quando nós construirmos tudo isso aqui, eu posso te garantir que no final dessa série de ministrações, você vai olhar para você mesmo, eu vou olhar para mim mesmo, e nós vamos poder dizer, meu Deus do céu, como eu estava errando em tantas coisas. E o erro não é para nos condenar. Quando nós nos entristecemos porque erramos, a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, ela produz arrependimento. Então o propósito disso aqui não é para nós nos condenarmos ou para que a gente fique pensando, meu Deus, eu estava errando nisso, naquilo outro. Mas é para nós identificarmos o erro e dizer, rapaz, eu preciso mudar isso. Eu preciso correr velozmente. Amém? Talvez algumas das coisas que você vai ouvir aqui vai chocar algumas pessoas. Não no sentido de falar contra você, mas porque nós vamos começar a identificar, irmãos, comportamentos de engano. Nós vamos começar a falar e a detalhar comportamentos de engano. E nós vamos precisar estar tranquilos para entender isso, aplicar isso na nossa vida para que nós não caiamos no erro. Diga amém. Mas ele diz que muitas pessoas se afastariam da fé, porque dariam ouvidos ou por obedecerem. Aí ele diz, versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras. E que têm cauterizado a própria consciência. Que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, enfim. Mas eu quero ficar só nesse versículo 2 aqui mesmo. Até o versículo 2. Então ele diz que pessoas obedeceriam a espíritos enganadores e seguiriam ensinamentos de demônios,
Porque muitos homens que teriam a sua mente cauterizada e andariam em hipocrisia falando mentira. Diga, isso acontece hoje. Aleluia. Tudo bem até aqui? Vai para Hebreus capítulo 3, versículo 12 agora. Eita Deus bom. Estamos colocando uma base, amém, irmãos? Diga, um fundamento. Eu sei que talvez você já tenha ouvido muitas dessas coisas no Rema, né? Na matéria escatologia, mas eu creio que isso aqui, nem todos aqui já fizeram Rema, então isso vai te ajudar a compreender algumas dessas verdades. Tende cuidado, irmãos, versículo 12. Jamais aconteça haver em vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Diga, tenha cuidado. Olhe para quem está perto de você, diga, tenha cuidado. Olhe para quem está do outro lado, diga para ele, tenha cuidado. Tenha cuidado com o que, irmãos? Para que não aconteça de você ter um coração de incredulidade. E ele diz que esse coração de incredulidade nos afasta do Deus vivo. Uau. Pelo contrário, versículo 13. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje. O que é exortação, irmãos? Vamos lá, ajuda o pregador. O que é exortar? Vamos lá, diga, corrigir. De novo. Então a Bíblia diz, pelo contrário, ou seja, em vez de termos um coração de incredulidade, que vai nos afastar de Deus, pelo contrário, nós devemos nos corrigir mutuamente, cada dia, uns aos outros, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano. Diga, endurecido pelo engano do pecado. Diga, eu posso, se eu não vigiar, se eu não corrigir, ser endurecido pelo engano do pecado. Aleluia. Tem isso na tua Bíblia? Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra. Isso é ele falando para Timóteo, né? Insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Olha o que eu queria te chamar a atenção para você aqui, versículo 3. Pois haverá tempo, diga, já chegou. Quem lembra do Chaves? Já chegou o disco voador? Nem? Diga, já chegou. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Então ele diz, chegará um tempo na igreja cristã, em que as pessoas não suportarão ouvir a doutrina, ouvir a verdade. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que aquele povo no início da igreja, eles perseveravam unânimes na doutrina. Na comunhão do pão, no partir do pão, nas orações. Diariamente comia o pão de casa em casa, né? Você conhece aquela história lá. E a Bíblia diz que por causa disso, muitos sinais e prodígios eram feitos pela mão dos apóstolos. E a cada dia Deus acrescentava os que iam sendo salvos. Às vezes as pessoas pensam qual o segredo para a igreja crescer. É ensinar a palavra. Amém? Se a palavra é ensinada, haverá crescimento. Se não, a palavra não for ensinada, se for só pregado autoajuda, se for só contado histórias, se só for falado, né, coisas que mexem com as emoções das pessoas, mas que não sustentam a vida dela em nada na hora do problema, essa pessoa não vai crescer. E se ela não cresce, sua família não cresce. Existe uma diferença entre... Eu não vou falar sobre isso agora, vou deixar para falar mais adiante. E aí vamos lá. Aleluia. Aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Essa palavra fábulas no grego é a palavra mutos, que significa narrativa, história, ficção, invenção, fábula ou falsidade. Então vamos entender aqui o que é que Paulo está dizendo para Timóteo. Olha, Timóteo, é o seguinte. Toda oportunidade que você tiver, você precisa pregar a palavra. Toda oportunidade que você tiver,
Pregue essa palavra, viva essa palavra, ensine essa palavra. Ele diz, porque chegará um tempo em que não suportarão essa palavra. Nós vivemos um tempo hoje, irmãos, em que muitos cristãos, isso não acontece aqui, você é muito bem alimentado, você é bem ensinado acerca disso, eu não tenho medo de falar sobre isso aqui. Mas vivemos em um tempo, irmãos, onde pessoas vêm para a igreja, e como ele diz aqui, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças. Ou seja, pessoas que querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, e não aquilo que Deus quer ensinar. Mas sabe, queridos, igreja não é loja, que a gente vai e escolhe o que quer. Igreja é um ambiente onde Deus estabeleceu para que os santos se reúnam, aprendam com Ele, desfrutem da unção coletiva, sirvam uns aos outros, aprendam a andar em amor com os outros e receba um alimento que Ele deseja entregar. Quem aqui é pai ou mãe e quando sua criança tem 1, 2, 3, 4, 5 anos, você dá só o que ela quer? Quem faz isso aqui? Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, o que aquela criança precisa. Queridos, Deus sabe muito melhor do que nós o que nós precisamos. Amém? Mas ele diz que essas pessoas rejeitariam a doutrina, a verdade da palavra. Para darem ouvidos, eles levantariam pessoas para pregar o que eles queriam, suas próprias cobiças, e eles sentiriam coceira nos ouvidos. Não queria ouvir, não. Dar ouvidos à palavra, não. E aí ele diz o seguinte: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregando-se. Perceba que esse entregar-se significa que eles mesmos escolheram aquilo. Entregando-se às fábulas. E essas fábulas aqui, como eu falei, é invenção, falsidade, narrativa, é história, não é história, é história com E. Amém? Falsidade. Então, nós vivemos nesse tempo em que nós já estamos vivendo. Muitas pessoas estão agindo assim. Mas não é assim entre nós. Não deve ser assim entre nós. Aí ele diz, você, porém, Timóteo, seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 1 João capítulo 2, versículo 18, a Bíblia diz assim, filhinhos, já é a última hora. Diga, já é a última hora. De novo. Irmão, já é muita coisa saber que estamos no fim dos tempos, mas agora a Bíblia diz, já vivemos a última hora. Diga, ele está vindo. Nós cantamos aqui, ele virá num piscar de olhar, quem estiver pronto com ele irá. Não é assim? Ele está vindo. Isso te causa medo ou alegria? Aleluia. Filhinho, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, lembra? De novo, falando daquele homem, né, que será levantado, um líder que estará debaixo da influência do diabo na tribulação. Ele diz, como ouvistes que vem o anticristo? Também agora, muitos anticristos, ou pessoas influenciadas por um espírito contrário à palavra, têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Então isso mostra que essa influência contrária a Cristo, muitas pessoas se levantando, pregando contrário à palavra. Eu vi, irmãos, pastores que pregavam a palavra, que eram muito conhecidos, se levantando, pregando coisas completamente contrárias ao que Deus diz. Que loucura é essa? Que show da Xuxa é esse? Como é que pode? A pessoa está lá pregando, é usado por Deus, daqui a pouco começa a desfazer. Pregando fábulas, histórias, coisas convenientes para dar like. Com medo de perder as pessoas. Irmãos, isso não pode acontecer. Amém? Aleluia, está repreendido. Aí ele diz no versículo 19, eles saíram do nosso meio. Está dizendo, não, era do meio dos crentes. Era no meio da igreja. Entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Uau, isso é forte. Então ele diz que muitas pessoas no meio da igreja
se levantaram pregando contrário à doutrina da palavra. Naqueles dias, ele diz, eles estavam no meio de nós, mas não eram dos nossos. Meu Deus do céu. Diga, pelo fruto se conhece a árvore. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do santo. Diga, eu tenho a unção de Deus na minha vida. E todos vocês têm conhecimento sobre isso. Não vos escrevis porque vocês porque vocês não sabem a verdade. Antes, porque vocês sabem. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo. O que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, tem o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que você ouviu desde o princípio, também vocês permanecerão no Filho e no Pai. Esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto vos acabo de escrever. Isso que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Diga, enganar. Olha que coisa interessante. Pessoas no meio da igreja, mas se levantaram agora no engano. No espírito do engano. No espírito do anticristo. Sabe, irmãos, às vezes a gente pensa que o anticristo ele vai se revelar somente lá na tribulação. Essa influência já está operando sobre a mente de pessoas, porque se, como ouvimos lá no início, se o Espírito nos conduz à verdade, o capeta e a influência espiritual anticristo, contrário a Cristo, pode nos conduzir ao quê? Ao engano. E pasmem, queridos, aqui ele não está falando para alguém que é do mundo, não. Ele diz na igreja. No meio da igreja. Isso não é sério? É tão sério quanto uma batida de trem. Aleluia. 2 João 1,6 diz: o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores, diga enganadores, têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, tome cuidado, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receber completo galardão. Então, a Bíblia está nos dizendo que andar em amor é isto que vai nos fazer dizer que somos de Cristo. E ele diz que muitas pessoas têm enganado pelo mundo afora. E ele diz, esses que não reconhecem a Cristo, é o enganador e o anticristo. É esse espírito contrário à palavra. Isso não é novo, irmãos. Isso não acontece somente hoje. Lá no final dessa série, lá no final, nós vamos, ou durante ela, não sei ainda como é que Deus vai conduzir as coisas, nós vamos falar sobre Jezabel. E nós vamos entender, irmãos, que o espírito que operava influenciando Jezabel era um espírito anti a verdade. Era uma influência espiritual. Ela não era apenas ruim. Eita, bicha ruim. Não era só por causa disso. É porque havia um espírito influenciando na vida dela. E quando a Bíblia, Jesus escreve cartas para a igreja, lá em Apocalipse, para as igrejas da Ásia, em Apocalipse capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver Jesus falando, olha, eu tenho algo contra você, contra uma daquelas igrejas, porque vocês têm tolerado Jezabel. Quer dizer que aquela Jezabel lá, que perseguiu Elias, ela estava viva ainda? Não, era o mesmo espírito que operava sobre a vida dela, estava operando dentro daquela igreja. Meu Deus do céu, literalmente. Amém? Olha de nós. Pastor, mas está pesado. É para estar pesado mesmo, é para Deus trazer temor. Ele diz, acautelai-vos, diga, tome cuidado para seu filho, tome cuidado. Aí ele diz, para quê? Para você não perder aquilo que você tem feito com esforço. Aí 1 João 2,27, continuando aquilo que nós lemos anteriormente, ele diz assim,
O pessoal está acompanhando aí nos versículos, né? Está dando para acompanhar? Eu estou falando rápido, mas está dando para acompanhar, né? Quanto a vós outros, a unção que dele recebeste permanece em vós. Diga, eu tenho a unção dele. E não tendes necessidade de que alguém ensine para vocês acerca desse espírito do anticristo. Mas como a unção, ou como a sua unção, vos ensina a respeito de todas estas coisas, ela é verdadeira e não é falsa. Permanecei nele, como também ele vos ensinou. Filhinhos, agora, pois, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Diga, a unção que está em mim. Não, desse jeito ela não está não. Diga, a unção que está em mim me ensina para que eu não seja enganado. Aleluia. Ah, pastor, mas como é que eu sei? A unção do santo, o poder de Deus, a capacidade do Espírito Santo, que está dentro de mim e de você, ela nos ensina a nos livrarmos da influência do engano, do espírito de engano, da influência de Satanás, daquilo que quer nos levar a não andar em amor. Aleluia. Diga, não andar em amor. Não é uma opção. Ah, pastor, eu estou com tanta raiva de fulano fez um negócio que eu não gostei. Perdoa fulano. Pastor, o senhor não conhece o que foi que a minha mulher fez. Olha, minha mulher dá um trabalho, pastor. Só eu sei. Meu marido, pensa numa peça ruim. Mas tem que amar, né? Não, irmão, não tem que amar, não. Tem que amar. Alô, você está aqui? Tem que amar. Eu tive a oportunidade na sexta-feira ouvir uma senhora de 81 anos dizer, eu não consigo perdoar algo que ela viveu há mais de 60 anos atrás. E eu fico pensando, e ela dizia, ore, peça para Deus me dar força para perdoar. E eu ministrei para ela, e eu disse o que ela tinha que fazer. Mas ela disse, eu não consigo. Ela não entendeu que não era pelo que ela estava sentindo, ainda que eu estivesse falando. Já imaginou mais de 60 anos de sua vida preso na falta de perdão? Carregando um peso por toda a sua vida. Porque endureceu o coração. Diga misericórdia. 2 Tessalonicenses 2,9 diz, nós já lemos, né, esse texto. Amém. Vamos lá. Mateus 24, 23. Jesus falando acerca da tribulação. Ele diz assim, então se alguém disser a vocês, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar. Diga enganar. De novo. De novo. Mais uma vez. Queridos, a gente precisa ter cuidado para não estar sendo enganado por qualquer coisa. Às vezes quando a gente fala sobre isso no púlpito, parece que a gente é contra o mover do Espírito. Não sou contra o mover do Espírito. Eu amo o mover do Espírito. Agora, eu não amo um mover que não é do Espírito Santo. Que é da carne das pessoas. Que é da mente das pessoas. O que está acontecendo, operando debaixo de um espírito de engano. É interessante porque em Atos capítulo 8, a Bíblia diz que Filipe chegou em Samaria. E Filipe pregava a palavra. E a Bíblia diz que a cidade atentava unânime para o que Filipe dizia. Porque ouvia o que ele falava e via os sinais que se manifestavam por meio da sua vida. Vamos lá, eu quero ler com você. Vamos sair do script. Aleluia, você está aqui? Atos capítulo 8, abre lá. Esse eu quero que você abra comigo. Atos capítulo 8. Versículo 5.
Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, enganando ou iludindo o povo de Samaria, insinuando ele ser de grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Olha que coisa interessante. Na cidade de Samaria, a Bíblia diz que tinha um homem chamado Simão, que ele enganava o povo por meio de mágica e ilusão. E a Bíblia diz que toda a cidade, do menor ao maior, prestava atenção naquilo e dava atenção ao que aquele homem dizia. E ainda dizia: isso é o poder de Deus na vida dele. O que é isso? Engano. Espírito de engano. Aí chega alguém com a verdade, que foi Filipe. E a Bíblia diz que agora toda a cidade deixou de olhar para o Simão e começou a olhar para Filipe. Porque quando a verdade chega, queridos, o engano é vencido. Quando a verdade é pregada, queridos, o engano não tem vez. E aí estava lá, todo mundo seguindo Simão. Filipe chega e começa a pregar. Diga: começa a pregar. Aleluia. Diga: Deus é bom. Aí diz assim: aderiam a ele porque havia muito, os iludira com mágicas. Quando, porém, deram atenção ou crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homem quanto mulheres. O próprio Simão abraçou a fé. Oh, aleluia! Diga: quando a verdade chega, até aquele que está enganado pelo diabo, ou que está enganando, né, as pessoas, ele tem que se render, meu irmão. Aleluia! Ah, pastor, o senhor falou muito de engano o culto todo hoje. Foi, irmão, mas a verdade é maior do que o engano. Ele se rende. Aleluia! O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Diga: sinal e milagre na verdade. O Simão, que fazia sinal e ilusão no engano, agora ficava espantado, atraído pela verdade. Ah, pastor, mas em tal lugar, tal pessoa está sendo enganada, o que é que a gente faz? Prega a verdade. Fala a verdade. Ah, pastor, eu conheço fulano que está sendo enganado. Queridos, não se levante contra fulano, porque a tua luta não é contra fulano. Nosso papel é pregar a verdade. É falar a verdade, é ensinar a verdade, é viver a verdade, é andar em amor. Como é, irmãos, que alguém que odeia vai conseguir perdoar? Se vê alguém andando em amor. É quando olha para a nossa vida e vê um testemunho em nós de algo que aconteceu lá atrás e a gente não está mais preso, como esse exemplo que eu acabei de dar. 60 anos. E aquela pessoa vai dizer: meu Deus do céu, você tem muita fé. Amém ou é de nós? Então diga: engano não pode ter lugar na minha vida. Aleluia. Então, Jesus falou: olha, ele fará grandes sinais e prodígios para enganar. Eu já dei esse exemplo aqui e vou dar de novo. Certa vez, em um determinado lugar, em uma determinada igreja, um grupo de irmãs se reuniram para orar à tarde. E aquelas irmãs estavam se reunindo à tarde em um lugar, em um ambiente. Não era no espaço de culto, né? Era em um prédio próximo àquela igreja. E eles estavam lá orando, todo mundo pegado na mão, cheio do Espírito Santo. Orando a Deus, né? Com a melhor das intenções. Ninguém estava orando fora da palavra. Ninguém estava ali
brincando de jogo do esquadro, do compasso, de nada. Estava todo mundo orando a Deus, buscando ao Senhor. E de repente, no meio daquele grupo, tinha uma pessoa que não era nascida de novo, mas que frequentava a igreja. Ela estava na igreja. Ela parecia crente. Ela se vestia como crente. Ela falava como crente. Mas nunca tinha nascido de novo, de verdade. E naquele momento ali que estavam todos orando, aquela pessoa começou a se levantar debaixo de um espírito de engano. Mas ninguém que estava naquele lugar discerniu que era engano. E ela começou a falar e a dizer coisas, a impor as mãos em uns, impor as mãos no outro, e fazendo isso e coisas. E daqui a pouco o pastor chegou naquele lugar, e na hora que o pastor chegou, ela se virou para ele e disse: aí está um grande homem de Deus, e começou a exaltar ele. A Bíblia fala sobre algo assim que aconteceu lá em Atos, né? No livro de Atos. Paulo chegou em um lugar e tinha uma mulher que era adivinha. E as pessoas lucravam com a vida daquela mulher. Atos capítulo 16, você pode ler depois. E quando aquela mulher liberta, perseguem Paulo e Silas, prendem ele, porque deixaram de ter lucros com aquela mulher. E ela, quando olhou para Paulo, disse: aí está um grande homem de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Quando o Espírito Santo está em operação, ele nunca vai trazer a glória para pessoas. Sempre para Jesus. Pastor, como é que eu provo se uma manifestação é de Deus ou não? Está em linha com a palavra? Tá. Glorifica Jesus? Sim. Trazendo algum proveito, edificando, exortando, consolando? Tá. Então, vai passando por um filtro. Assiste uma ministração que nós já falamos aqui sobre espíritos sedutores e doutrinas de demônios. Né? E aí você vai, tem um livro maravilhoso chamado Como Julgar a Profecia. 7 passos para julgar a profecia, não é assim? E tem esse outro, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios. Compre esses 2 livros. Maravilhosos. Vamos evitar que caiamos num monte de engano nesse sentido. Amém? Agora, não é errado desejar os dons espirituais. Entende? O fato de engano existir não significa que não existe a verdade. Amém? Depois daquela manifestação que aconteceu ali, aquilo trouxe um proveito? Aquilo mudou coisas, quebrou coisas, desfez jugos do diabo, libertou pessoas, irmãos, de jugos de escravidão? É de Deus. Mas aí aquela pessoa lá e começou a exaltar o pastor, e na hora o pastor discerniu: é demônio. Se virou para aquela pessoa e repreendeu, a pessoa caiu para lá, foi liberta, depois confessou Jesus. Amém. Mas se nós não tivermos cuidado, irmãos, nós não vamos estar discernindo. Agora, eu já vi um outro extremo, e aí a gente também precisa aprender, para não errar. Pessoas que, debaixo de uma influência de Deus, ou debaixo da unção, a forma como muitas vezes ela reage, né? Porque a unção, ela... Vou abrir um parêntese aqui e a gente já vai encerrar. Mas a unção, quando ela opera sobre a nossa vida, irmãos, o poder de Deus operando sobre nós, existe um peso de glória. A Bíblia diz na Antiga Aliança, por exemplo, que aquela arca da aliança representava a presença de Deus. E quando alguém tocava naquela arca, sem ter a natureza de Deus dentro, aquela pessoa foi morto, né? O filho de Uzá, né? Conduzindo aquela arca. Então, a glória de Deus, ela quando é manifesta e o nosso corpo entra em contato com essa glória, por que hoje nós não mais morremos? Porque agora o Espírito está dentro de nós. Amém? Então agora a gente não vai mais ser fulminado e morrer. Não temos mais a natureza de pecado desde o dia que nós nascemos de novo. Amém? Mas quando essa manifestação está em operação, nosso corpo, ele pode reagir de várias formas. Né? No culto de domingo aqui, tem um irmão ali atrás que estava dando choque em um bocado de gente. Né? Não foi? Isso é errado? Não. É a forma como o nosso corpo reage à unção. O poder de Deus em operação, irmãos. Literalmente, o poder de Deus em operação. Então, às vezes você vai ver que alguém pode tremer, alguém pode cair. E às vezes, debaixo dessa influência espiritual, a pessoa não consegue entender que ela tem domínio. Ela não fica inconsciente. Ela tem domínio de parte do que está acontecendo. Né? E às vezes as emoções são extravasadas. E às vezes, além da pessoa sentir aquele poder no seu corpo, ela grita demais, faz algo assim, a ponto de às vezes parecer que a pessoa está endemoniada.
E esse é o outro extremo. E aí a gente precisa olhar para a pessoa e discernir pelo Espírito se aquela pessoa está debaixo de uma influência de Deus ou não. Ah, pastor, ela já nasceu de novo, ela é filha de Deus, ela é uma bênção, né? Provou de várias coisas em Deus. Então, provavelmente ela não está endemoniada. E aí você chega lá, fala com a pessoa e diz, irmã, ou irmão, assim, baixa o volume. Mas se for num lugar que tiver o reteté, meu irmão, todo mundo debaixo da unção, deixa a pessoa lá. Amém? E como é que eu sei que é capeta? Quando você falar com a pessoa e ela não der ouvidos a você. Ou ela falar com uma voz estranha, diferente. Às vezes você talvez já passou por essa situação, por essa experiência, você expulsar o demônio de alguém, né? Alguém que não conhece a palavra, você vai lá, expulsa o demônio e aquela pessoa parece que está bem. Aí daqui a pouco, ela está lá, endemoniada, e ele está querendo enganar. Mas tem uma coisa simples, irmão, de discernir quando isso acontecer com você. Quando você estiver orando por alguém. E isso acontecer. Peça para ele dizer que Jesus Cristo veio em carne. Ele não vai dizer. E aí você diz, olha, vamos lá, vamos confessar a Jesus aqui. Reconheça que Ele é seu Salvador. Que Ele veio em carne. Ele não vai conseguir fazer. Porque o demônio, o diabo, irmãos, ele não reconhece isso. Amém? E aí nessa hora você consegue discernir. Mesmo ele não está virando os olhos, nem fazendo alguma coisa, nem com uma voz estranha, ele está endemoniado ainda. Aí você vai lá e repreende de novo. Ah, pastor, eu já repreendi uma vez, 2 vezes, e ele está lá, fazendo zoado, dizendo que não vai sair. O que é que acontece? Ele tem que sair, irmãos. Porque a ordem foi dada. Agora a gente precisa estar certo da autoridade que temos e do que estamos fazendo para que aquela pessoa seja liberta. Amém ou é de nós? Amém? Mas para a gente encerrar, então diga, eu preciso provar os Espíritos. Aleluia. Então, podemos e devemos provar. De novo, 1 João 4:1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os Espíritos se procedem de Deus. Amém? Então, nós colocamos uma base aqui nessa noite. Eu não vou avançar além disso aqui hoje, não vou avançar mais. Mas nós colocamos uma base para esse nosso estudo, para a gente entender sobre esse espírito de engano. Vimos que ele continua, que ele já opera no mundo, que ele opera dentro das igrejas e que nós precisamos estar atentos para que nós não possamos estar andando debaixo do engano. Amém? E aí, a partir do próximo domingo, nós vamos entrar de uma forma prática para entender, né, algumas coisas. Como isso começa a operar, onde começou, como isso continua operando. E nós vamos entrar de fato em comportamentos, em coisas que nós podemos identificar que nós ou alguma outra pessoa possa estar se movendo debaixo de um engano. Amém? Então fique de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia, eu sei que o culto foi bem diferente hoje, né? Foi um culto literalmente debaixo da unção de ensino. Mas, queridos, eu creio que cultos assim, eles vão trazer uma base para que nós possamos crescer espiritualmente. O irmão Reagan e a própria palavra de Deus nos ensina algo maravilhoso. Ela diz que nós precisamos fundamentar a nossa vida e o nosso crescimento em Deus na palavra dele. Os dons, eles são maravilhosos, o mover do Espírito é maravilhoso. E nós não negamos isso. Pelo contrário, nós incentivamos isso nesse lugar. Nós desejamos que cada vez mais possamos mesmo provar, porque nós precisamos do mover do Espírito. Mas, queridos, estarmos fundamentados na verdade da palavra, por meio do ensino, que nós vamos estar seguros quando problemas vierem, quando circunstâncias vierem. Os dons do Espírito, eles vêm com um fim proveitoso, mas vai ser essa base que estamos ouvindo aqui nessa noite, que vai nos sustentar, para que quando o mover chegar, nos tocar a nossa vida, trazer alguma instrução, nós possamos agir de uma maneira segura. Amém? Vamos orar, Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. Senhor, como filhos obedientes, nós não queremos, Pai, estar andando debaixo de uma influência errada.
Senhor, nós julgamos a nós mesmos agora. E te pedimos perdão, Senhor, de coisas na nossa caminhada que, por imaturidade ou por falta de crescimento, podemos ter dado ouvidos a esse tipo de influência espiritual que nos afasta da verdade da palavra. Mas, Senhor, nós cremos na Tua graça e no Teu poder sobre nós. Senhor, eu oro por olhos do entendimento abertos sobre a nossa vida, para que nós possamos identificar e nos mover debaixo da inspiração correta. Que haja sensibilidade espiritual da nossa parte, Senhor. Que nós possamos estar andando no Espírito, sendo guiados em toda a verdade, porque o Teu Espírito nos guia em toda a verdade. Em nome de Jesus, Pai, queremos aprender mais de Você. Queremos crescer em Você. Queremos estar sendo influenciados pelo Teu Espírito. Oh, aleluia. Oh, obrigado, Senhor.